Olá, acadêmicos, nós estamos com esse segmento especial tratando a respeito de questões para o ENAD. A minha disciplina é de Matemática Financeira e eu sou Daniel Eduardo dos Santos, seu professor dessa disciplina no curso à distância e também em outras disciplinas do curso de administração aqui no Sesumar, em Maringá. Tá certo? Então, para esse bloco, nós vamos estar separando em partes, cada questão num bloco, mas é um segmento especial que estamos desenvolvendo para que vocês possam ver as questões de ENAD com um pouco mais de simplicidade. O objetivo nosso aqui é que você aprenda a utilizar as regras de matemática financeira que nós vimos já na disciplina, tá certo? E perceba como é que se aplica essas regras nas questões de ordem prática, tá certo? O mais importante ainda é lembrar o seguinte, que o ENAD não está avaliando, na realidade, tá certo? A sua capacidade de gestor financeiro, né, de análise financeira, mas sim se você domina o conteúdo que é ministrado. Por isso tem questões que são muito mais de ordem não técnica, não financeira, mas de interpretação, uma pegadinha que a gente tem que agora discutir com vocês para poder resolver, tá certo? Beleza? Então, estamos aí, para que vocês possam ter referência, essa é a questão 24, né, como tem no seu slide do PowerPoint, a questão 24 do ENAD de 2009, tá certo? É até interessante também comentar com vocês o seguinte, que muitas questões de matemática financeira foram canceladas, né? Por quê? Por uma ordem de interpretação meio dúbia, né, que o desenvolvedor do ENAD acabou pecando, errando. Mas ainda assim, nós vamos discutir ela aqui para vocês poderem ter uma visão sobre qual é a mentalidade das pessoas que estão avaliando a sua evolução acadêmica, tá bom? Bom, muito bem. Tem aí na sua tela o meu e-mail e também o Twitter, e-mail profdaniel@gmail.com e o Twitter, twitter.com/realprofdaniel, tá certo? Para a gente poder conversar conforme a sua necessidade sobre esse conteúdo, tá bom? Bom, vamos ver qual é a nossa questão. A primeira questão que nós vamos trabalhar hoje é a questão 24 do ENAD de 2009 e diz o seguinte: Marcelo passou no vestibular para o curso tecnólogo em processos gerenciais, com a duração de 2 anos. A fim de incentivá-lo, seu pai lhe deu R$10.000 para a abertura de uma empresa própria, mas definiu que o filho só poderia resgatar esse dinheiro quando terminar o curso. Que valor Marcelo terá daqui a 2 anos, sabendo-se que a aplicação que ele deseja fazer oferece uma taxa de juros líquidos anual de 10%. Tá certo? Muito bem. Então, vamos aqui já marcar algumas questões que devem ter nossa atenção. Primeira coisa a ser avaliada, considerado, é que o tempo da aplicação será equivalente àquela do curso, 2 anos. Tá certo? Serão 2 períodos. Vimos também que o rapaz aqui vai receber um dinheiro aplicado no valor de R$10.000. Então, o valor inicial dele é R$10.000, ok? E vimos depois ainda que o nosso amiguinho recebeu esse dinheiro a uma taxa de 10% ao ano. Então, vamos destacar aqui. 2 anos é o meu tempo, é o meu período, o N. 10.000 é o meu valor o quê? Inicial, ou seja, meu valor presente, tá certo? Também chamado de capital, ok? E 10% é a minha taxa de aplicação, tá joia? Então, vamos agora, já identificado alguns fatores, passar para o processo de resolução. Nesse exercício, ele propõe para você, como no ENAD quase sempre é, questões que têm respostas objetivas. Então, ele te propõe aqui questões de A a E, 12.100, 12.000, 11.100, 11.000, R$10.200, que nós vamos estar avaliando a resolução e depois disso vamos estar tratando de fazer os nossos cálculos, tá certo? Então, lembrando, quais são nossos dados? Eu tenho prazo de 2 anos, um valor inicial de 10.000 e tenho ainda, né, juros de 10% ao ano. Muito bem. Então, para a resolução, o que nós teríamos aqui? Vamos lembrar e vamos anotar aqui agora quais são nossos fatores. Eu tenho o capital meu capital é de R$10.000, tá certo? O meu período que foi definido são de 2 anos. Muito bem. E tenho ainda o valor referente à minha taxa. A minha taxa de juros, né, é de 10%.
10% ao ano. Então, vejam, comparem comigo lá, que eu tenho já que observar que o meu período está em anos e também a minha taxa também está em anos. Então, se está tudo certo, eu estou ok, tudo legal, normal. Se eu tenho esses valores agora, o que eu preciso fazer é aplicar sobre esses valores a minha fórmula básica de juros. Veja, eu tenho a minha fórmula de juros básico, qual é? Né? Juros, se eu falar em juros simples, juros que é igual a capital vezes período vezes a minha taxa. Ok? Isso em juros simples. Se eu for em juros compostos, a minha fórmula para montante seria o quê? Montante que é igual a capital vezes 1 mais a minha taxa elevado ao meu período. Tá certo? Muito bem. Se eu tenho já esses dados todos aqui, eu posso agora então substituir os meus valores dentro desta minha fórmula. Ok? Então, o que nós teríamos que fazer? Simplesmente substituir meus dados todos aqui na minha fórmula. Se eu tenho montante, meu montante, portanto, será igual ao capital meu de 10 mil, vezes 1, mais a minha taxa, que é de 10% ao ano, portanto, 0,10, elevado ao período 2. Ok? Então, se você pegar a tabela financeira e procurar esse valor que nós temos dentro da minha chaves aqui, né? Esse meu valor aqui dentro elevado ao quadrado, ok? Nós vamos achar, né? Nós vamos achar ali o valor final elevado ao quadrado. Nós vamos achar o seguinte fator. Eu vou ter que meu montante será igual a 10 mil vezes 1,21, tá certo? Muito bem. Agora você vai ter que o seu montante será igual a 10 mil vezes 1,21 a 12.100 reais, ok? Essa é, portanto, a minha resposta, ok? Veja lá comigo, né? 12.100 reais, que é a minha resposta. Mas vamos aqui, antes de avançar um pouco mais nas nossas questões, pensar se de repente você quiser fazer esse mesmo exercício, né, no modo mais das cavernas possível, tá certo? Usando assim quase que pedras e paus para calcular. Vamos fazer isso novamente? Como é que a gente pode fazer? Bom, veja comigo. Ele aplica esse dinheiro por 2 anos a 10% ao ano. Como é que é possível calcular isso do modo mais assim objetivo aqui então? Bom, você pega 10 mil reais e sobre esse valor você vai ter uma taxa de 10%. 10% de 10 mil reais vai ser igual a... Isso daqui para mim me totaliza o valor de R$1.000. Isso é o meu juros. E 10 mil é o meu capital. Então, se eu somar capital mais juros, eu vou chegar a um valor de R$11.000. Perfeito? Então, passou aqui quanto tempo? Passou um período. Estamos dizendo que aqui se transcorreu o primeiro ano. Ok? Agora, vamos para o meu segundo ano. No meu segundo ano, eu vou fazer o quê? Vou aplicar o meu capital novamente a 10%. Quanto é 10% de 11 mil? O meu valor agora será de, conforme nossa metodologia anterior que a gente calculou, de R$1.100, que, somado, me dará um valor de 11 mil mais 1.100 de R$12.100, o que fecha para mim o total de montante no segundo ano. Esse é o meu montante, ou seja, o rapaz lá felizardo, que tem um papaizinho que lhe ama muito, que lhe deu um dinheirinho para poder abrir sua firma depois de formar na faculdade, obteve um capital total de R$12.100, tá certo? Então, veja, nós temos resoluções mais variadas. O importante é lembrar que no ENAD você não vai ter o uso de calculadoras, né? Então, assim, nós vamos aqui primar pelo cálculo usando sempre os dados à mão. No ENAD, eles sempre fornecem para vocês tabelas financeiras, os índices financeiros, fator de acumulação, um percentual, um número que já está ali calculado.
para poder avançar mais facilmente, tá certo? Nesse caso aqui você não tinha, mas você poderia ter feito muito bem o nosso exemplo de capitalizar o primeiro ano, acumular o próximo ano e achar a soma total final, certo? Uma questão que você pode responder assim, para demorar muito, em uns 3 minutinhos, tá bom? Ok? É uma questão que assim, muito fácil, você pode perceber isso, você já aplica diretamente e já resolve o seu problema, tá bom? Bom, a questão nossa do ENAD número 24 foi essa 2009 e nós vamos daqui a pouco já trabalhar com a próxima questão, certo? Continue conosco, grande abraço, até daqui a pouco.